Ela foi até uma ponte em São Paulo para viver uma aventura. Tinha 21 anos, um sorriso fácil e a vida inteira pela frente. O que deveria ser um momento de adrenalina e alegria se transformou em tragédia por um erro que nunca deveria ter acontecido. A corda que deveria estar presa ao corpo de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas ficou enrolada no chão. E ela foi lançada de 40 metros de altura sem nenhuma proteção. Fica até o fim desse vídeo, porque o que esse caso revela sobre negligência, sobre responsabilidade e sobre como atividades de aventura são regulamentadas no Brasil vai te deixar indignado. Maria Eduarda Rodrigues de Freitas tinha 21 anos e morava em Jandira, na Grande São Paulo. Era descrita pelas pessoas próximas como uma mulher sonhadora, educada, com um coração enorme. Um amigo que estava com ela naquele dia disse depois à imprensa que os dois queriam apenas se divertir, que ela era a pessoa mais incrível que ele conhecia, que depois da tragédia ele acordava todo dia esperando que tudo fosse um pesadelo. Mas não era. Na manhã do sábado, 13 de junho de 2026, Maria Eduarda foi até uma estrutura de rope jump montada em uma ponte na região de Piracicaba, no interior de São Paulo. Ela havia se inscrito para saltar, estava animada e confiou a vida dela nas mãos dos instrutores responsáveis pela atividade. Para entender o que aconteceu, é preciso entender o que é o rope jump. A modalidade usa cordas estáticas, sem elasticidade, diferentes das cordas elásticas do bungee jump. No rope jump, a pessoa cai de uma altura e, ao chegar próximo ao fundo, a corda faz um movimento de pêndulo, como um balanço. O salto exige equipamento específico, verificação rigorosa de cada etapa e atenção absoluta dos instrutores em cada momento. O protocolo de segurança não é opcional. É o que separa uma atividade de aventura de um acidente fatal. E foi exatamente esse protocolo que os responsáveis pelo salto de Maria Eduarda deixaram de seguir. Na manhã do salto, os instrutores carregaram Maria Eduarda até a plataforma de lançamento a 40 metros de altura. Imagens captadas por câmeras e divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que ela é conduzida até o ponto de salto. O que as imagens também mostram e o que a investigação confirmou é que a corda que deveria estar fixada ao corpo dela ficou enrolada no chão da estrutura. Ninguém percebeu. Ou pior, alguém percebeu e não disse nada. Maria Eduarda foi lançada. Caiu 40 metros sem nenhuma proteção. Morreu no local. Uma testemunha que seria a próxima a saltar relatou à Polícia Civil que os instrutores não fizeram a checagem de segurança na vez de Maria Eduarda. A checagem é um procedimento básico e obrigatório em qualquer atividade de rope jump ou bungee jump no mundo inteiro. É o momento em que o instrutor verifica ponto por ponto se o equipamento está correto, se a corda está fixada, se o arnês está ajustado, se tudo está em ordem antes do salto. Essa verificação levaria menos de 1 minuto e não foi feita. Se você está acompanhando esse caso até aqui, já deixa o like agora. Isso ajuda o Dossiê Obscuro a continuar trazendo esses conteúdos. E se inscreve no canal para não perder o que vem a seguir, porque o que aconteceu depois da morte de Maria Eduarda revela muito sobre como o Brasil trata esse tipo de crime. 6 pessoas foram detidas pela Polícia Civil nos dias seguintes à morte de Maria Eduarda. Após os interrogatórios e a análise das provas, 3 homens permaneceram presos. Luiz Felipe Feliciano Egoroff, de 32 anos, Vitor de Freitas Gonçalves, de 27 anos, e Maicon Fernandes Sintra, de 42 anos. Os 3 devem responder por homicídio com dolo eventual. Uma classificação jurídica que significa que eles assumiram o risco de causar a morte de alguém ao negligenciar os procedimentos de segurança obrigatórios. Não significa que quiseram matar. Significa que agiram de forma tão irresponsável que a possibilidade de morte era previsível, e eles seguiram em frente mesmo assim.
O advogado de defesa dos 3 presos se manifestou publicamente após as prisões. Disse que seus clientes são apaixonados pelo esporte, que atuam na área há anos, que nunca tiveram problemas anteriores. Classificou o que aconteceu com Maria Eduarda como uma triste fatalidade. A palavra fatalidade, quando usada para descrever um erro humano evitável, é uma das mais reveladoras que existem. Fatalidade sugere que algo aconteceu por acaso, sem causa, sem responsável. Mas a morte de Maria Eduarda tem causa, a ausência de uma checagem de segurança. E tem responsáveis, as pessoas que deveriam ter feito essa checagem e não fizeram. O caso levanta uma questão que vai muito além desse episódio específico. Como são regulamentadas as atividades de aventura no Brasil? Qualquer pessoa pode montar uma estrutura de rope jump e cobrar ingressos? Quais são os requisitos mínimos para operar esse tipo de atividade? Quem fiscaliza? A resposta, infelizmente, é que a regulamentação brasileira para atividades de aventura é fragmentada e inconsistente. Existem normas técnicas, como as da ABNT, que estabelecem padrões de segurança para atividades de ecoturismo e aventura. Mas a fiscalização do cumprimento dessas normas é deficiente. Operadores sem qualificação adequada atuam no mercado. E a consequência dessa falta de controle é que pessoas confiam a vida em atividades que não têm a segurança que prometem. O amigo que estava com Maria Eduarda naquele dia descreveu nas redes sociais o tamanho da dor que ficou. Disse que ainda não conseguia acreditar, que parecia um pesadelo do qual ele esperava acordar, que sabia que nada traria ela de volta, mas que pedia a Deus para se encontrarem novamente. Esse tipo de relato, de quem estava ao lado de alguém que morreu por negligência alheia, é o que torna casos como esse impossíveis de reduzir a estatísticas. Maria Eduarda não é um número, era uma pessoa de 21 anos que foi até uma ponte para viver uma experiência emocionante e nunca voltou para casa. A família de Maria Eduarda, em meio à dor da perda, se viu diante de um processo judicial longo e incerto. O homicídio com dolo eventual é uma classificação que os advogados de defesa costumam contestar, argumentando que o caso deveria ser tratado como homicídio culposo, sem intenção, o que resulta em penas significativamente menores. A diferença entre as duas classificações pode significar anos de diferença na pena. E para a família, que perdeu uma filha por um erro que nunca deveria ter acontecido, a classificação jurídica não muda a dor, mas muda a sensação de que a justiça foi ou não foi feita. Casos como o de Maria Eduarda se repetem no Brasil com uma frequência que não deveria ser aceitável. Acidentes em atividades de aventura que poderiam ser evitados com protocolos básicos de segurança. Operadores que negligenciam procedimentos. Fiscalização insuficiente. E vítimas que pagam com a vida pela falta de responsabilidade de quem deveria cuidar delas. Cada vez que um caso desses acontece, há um momento de comoção, de indignação, de promessas de que algo vai mudar. E depois, o esquecimento. E depois, um novo acidente. O que vai mudar depois de Maria Eduarda? Essa é a pergunta que não tem resposta ainda. O processo está em andamento. Os 3 presos aguardam julgamento. A família espera por justiça. E o Brasil inteiro, por alguns dias, discutiu regulamentação de atividades de aventura, antes de seguir em frente para o próximo assunto. O nome de Maria Eduarda merece permanecer na memória, não como estatística de acidente, mas como lembrança de que negligência mata, que segurança não é opcional e que a vida de quem confia em um serviço não pode depender de sorte. Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like. Isso ajuda o Dossiê Obscuro a continuar trazendo os casos que o Brasil precisa conhecer e discutir. Se inscreve no canal para não perder o próximo dossiê. Até lá!
Existe um aspecto desse caso que vai além da tragédia individual e que precisa ser discutido com seriedade. O rope jump e outras atividades de aventura movimentam um mercado crescente no Brasil. Com o aumento do interesse por esportes radicais, especialmente após a pandemia, o número de operadores que oferecem esse tipo de atividade cresceu rapidamente. Mas o crescimento do mercado não foi acompanhado pelo crescimento da fiscalização. E o resultado é um ambiente onde qualquer pessoa com acesso a equipamentos e uma estrutura pode cobrar de outras pessoas para colocar suas vidas em risco. A norma ABNT-NBR 15505, que trata de turismo de aventura, estabelece requisitos para condutores e para a operação de atividades de risco. Mas a certificação não é obrigatória para todos os tipos de operação e a fiscalização do cumprimento das normas existentes é praticamente inexistente em muitas regiões do país. Isso cria um paradoxo perverso. Existem normas de segurança no papel, mas na prática, as pessoas que pagam por atividades de aventura não têm como saber se o operador as cumpre ou não. O caso de Maria Eduarda chegou a gerar discussões no Legislativo sobre a necessidade de regulamentação mais rígida para atividades de aventura. Propostas de exigência de certificação obrigatória, de cadastro de operadores e de fiscalização periódica foram mencionadas. Mas projetos de lei levam tempo. E o tempo que levam para se transformar em realidade é tempo durante o qual outros acidentes podem acontecer. Para quem pratica ou quer praticar atividades de aventura, o caso de Maria Eduarda é um alerta concreto. Antes de qualquer salto, trilha radical ou atividade de risco, é fundamental verificar se o operador tem certificação reconhecida, se os equipamentos têm manutenção em dia, se os instrutores têm formação comprovada e se o protocolo de segurança é seguido rigorosamente. Não é paranoia, é o mínimo que qualquer pessoa deve exigir antes de confiar a própria vida em uma atividade de risco. Maria Eduarda Rodrigues de Freitas tinha 21 anos. Foi até uma ponte para viver um momento de alegria e adrenalina com um amigo. Deveria ter voltado para casa com uma história para contar. Uma experiência marcante, uma foto no alto da ponte, a sensação de ter superado o medo. Em vez disso, o que ficou foi o vazio de uma vida interrompida por negligência evitável. E a pergunta que não sai da cabeça de quem acompanha esse caso: quantas vezes essa mesma negligência aconteceu antes, em outros saltos, com outros participantes, sem que ninguém morresse por pura sorte? Há também um ponto que precisa ser dito com clareza sobre a cobertura que casos como esse recebem. Quando a vítima é jovem, bonita, com vida social ativa e amigos que falam publicamente sobre ela, o caso ganha mais visibilidade. Isso é uma realidade injusta, mas verdadeira do funcionamento da mídia e das redes sociais. Outros acidentes em atividades de aventura com vítimas que têm menos visibilidade passam sem a mesma repercussão, sem o mesmo clamor por justiça, sem a mesma pressão sobre as autoridades. A indignação que o caso de Maria Eduarda gerou é legítima e necessária, mas ela seria igualmente necessária em todos os outros casos onde a negligência de operadores coloca vidas em risco, independentemente de quem seja a vítima. O amigo de Maria Eduarda disse que ela era sonhadora, que tinha um coração gigante, que era a pessoa mais incrível que ele conhecia. Essas palavras descrevem alguém que o mundo perdeu antes da hora, por um erro que levou menos de 1 minuto para acontecer e que nunca deveria ter acontecido. Uma corda esquecida no chão, uma checagem que não foi feita, uma vida que não voltou. Que a memória de Maria Eduarda seja razão de mudança real. Que os processos contra os responsáveis resultem em condenações proporcionais. Que a regulamentação das atividades de aventura no Brasil seja finalmente levada a sério. E que nenhuma outra pessoa precise pagar com a vida
pela negligência de quem deveria estar cuidando dela.